3 coisas que eu quero chamar a atenção nesse documentário, né? Primeira coisa, assim, você vai vendo como o Brasil vai se despolitizando. Claro que todo documentário, aliás, tudo, né? Filme, documentário, livro, desenho animado, música, cordel, qualquer coisa, é um enfoque de olhar, é uma escolha de um prisma de narração do acontecimento histórico. Ninguém consegue contar tudo ao mesmo tempo. Então você escolhe focos, né? Mas eu acho que fica muito claro no documentário como o Brasil vai se despolitizando. Os temas que eram colocados, as lideranças políticas, o que estava em debate no Brasil, as movimentações de rua, assim, é muito claro como o Brasil vai se despolitizando. Então, vai sumindo, por exemplo, do vocabulário político brasileiro, termos como socialismo, imperialismo, dependência, soberania nacional, luta de classes, revolução, sabe? Isso, reforma agrária, latifúndio, industrialização, enfim, os grandes temas nacionais vão se empobrecendo. Meu irmão, é chocante. Eu já fiz essa experiência, viu, gente? Eu recomendo a vocês que façam. Agora eu faço com cuidado, que é uma experiência triste, viu? Você pegar os debates presidenciais, né? E aí, claro, tem vários fatores aqui para a gente debater, né? Tem a crise do movimento comunista, fim do campo socialista, fim da União Soviética, crise no PCB, e por aí vai. Tem a morte do trabalhismo, né, enquanto uma expressão político-eleitoral de massas, tem todo o avalanche do neoliberalismo, enfim, tem uma série de fatores que a gente pode elencar para fazer um debate sobre esse elemento de despolitização no Brasil. Mas isso fica muito claro, como o Brasil vai se despolitizando. Essa despolitização no Brasil responde a outro aspecto fundamental, que é, sem uma politização, sem uma organização de classes, sem uma perspectiva do povo trabalhador atuar de acordo com o seu projeto de classe, seja de uma perspectiva imediata, seja de uma perspectiva histórica, o que vai acontecendo no Brasil é uma contemporização permanente com todo tipo de absurdo, né? O documentário mostra, por exemplo, que o presidente Lula, né, na campanha de 2002, que ele ganhou a primeira vez para a presidência, ele assumiu a estética do Lula Paz e Amor. Aí ele escreve a carta ao povo brasileiro, em que promete que não vai quebrar nenhum contrato e basicamente não vai rever nenhuma das privatizações da era FHC. E aí, meu amigo, o que acontece? O documentário vai passando por momentos que são meio que chocantes da vida política brasileira e que mostram como a conciliação, na verdade, ela é um veneno que vai aos poucos matando o potencial emancipatório do Brasil e da própria classe trabalhadora. E aí tem um elemento que me chamou muita atenção e que a escolha narrativa foi muito boa, que foi, no documentário 8 Presidentes e um Juramento, aparece o episódio da espionagem dos Estados Unidos contra a Petrobras, contra a presidenta Dilma e contra o Ministério de Minas e Energia. Vocês lembram disso? E aí, o que é que o documentário faz? O documentário bota Obama falando, babando o Brasil, elogiando o Brasil, dizendo que o Brasil deixou de ser o país do futuro, e que o futuro é agora, e que o Brasil estava maravilhoso, e que virou um país de classe média e tal. Obama lambendo, né, o Brasil, o governo Dilma. Aí mostra em seguida o caso da espionagem, mostra que o ministro à época, José Eduardo Cardoso da Justiça e Dilma não fizeram absolutamente nada de concreto contra aquela espionagem. Inclusive tem uma fala de Dilma, que com todo respeito à história da presidenta, uma fala patética em que Dilma fala assim: o Obama não precisa me espionar não, que ele quiser saber, ele me liga que eu digo. Cara, aí, essa soberania está sendo violada, tem uma potência estrangeira espionando a mais importante empresa brasileira, que é a Petrobras, essa é a fala. E aí o documentário mostra que em seguida, no corte narrativo, vem a Lava Jato. E do ponto de vista temporal, foi próximo. Da espionagem para o início da Lava Jato, foi mais ou menos 2 anos e meio. Então, assim, Petrobras crescendo para um caramba, tinha descoberto o pré-sal, o Brasil se transformado num país autossuficiente em petróleo, um país petroleiro, com a capacidade de influir na geopolítica do petróleo,
que é um dos insumos mais importantes da economia capitalista global, a gente descobre que os Estados Unidos está espionando a Petrobras, a mais importante empresa brasileira, o governo brasileiro e o Ministério de Minas e Energia, responsável pela Petrobras, e não é feito nada, nenhuma reforma institucional, nenhum enfrentamento para criar sistema de inteligência, nenhuma reação mais dura ao governo dos Estados Unidos, nenhuma forma de tentar proteger o Brasil disso. Resultado, via Lava Jato. Vocês percebem o quanto a conciliação ela vai cavando um buraco que a gente se enterra, alguém depois vai ver esse vídeo e vai pensar assim, Jones, queria o quê? Que enfrentasse os Estados Unidos? Sim. Aí beleza, não enfrentou não. O que foi que aconteceu? Viu a Lava Jato. A Petrobras foi atacada de todas as formas, fatiada, destroçada, presidenta Dilma foi derrubada e Lula foi parar na cadeia, né? Então assim, adiantou a conciliação? Foi efetiva? Não foi, né? E aí o terceiro elemento que eu quero chamar com vocês é como a direita brasileira, de 2012 até agora, simplesmente conseguiu capturar a agenda do debate público, porra. Meu irmão, é impressionante. O documentário vai mostrando, né? Deltan, Moro, esses bandidos mafiosos, entreguistas, canalhas, criminosos, vai mostrando eles. E aí, meu irmão, é de 2012 em diante, corrupção. E o negócio vai degringolando. Depois aparece o Bolsonaro falando de comunismo, falando de contra o socialismo, e aí kit gay, doutrinação nas crianças. É impressionante como o debate brasileiro nos anos 80, das organizações de esquerda, da classe trabalhadora, era bom. Aí ele vai se empobrecendo nos anos 90 e chega ao auge do empobrecimento no começo dos anos 2000, em que o presidente Lula, né, prometeu que era possível resolver os problemas do Brasil sem tocar em nenhum interesse da burguesia brasileira e do capital estrangeiro. Beleza? Meu irmão, é esse debate que vai se empobrecendo. Meu amigo, de 2012 em diante, fica miserável. Miserável. Então, de novo, recomendo que vocês olhem. Por exemplo, sai do debate eleitoral, reforma agrária. Sai do debate eleitoral, monopólios estrangeiros. Sai do debate eleitoral, palavras como imperialismo. Sai do debate eleitoral, palavras como luta de classes. Sai do debate eleitoral, palavras como dependência. Meu irmão, tipo assim, você pega, sei lá, o debate de 89, você vê Brizola, você vê Lula. Era uma galera que, Brizola falava das perdas internacionais, da dependência, do imperialismo. TV aberta, tá ligado? O negócio é de um jeito que é, assim, pavoroso. E aí, veja, eu acho que isso diz muito pra gente, enquanto classe trabalhadora, que é, o Brasil tá na decadência, viu, gente? O Brasil vive uma decadência de tudo, uma decadência intelectual, uma decadência política, uma decadência moral, uma decadência dos padrões civilizatórios, uma decadência dos serviços públicos, uma decadência da qualidade do emprego, sabe? Uma decadência do respeito aos direitos civis, às liberdades individuais. O Brasil vem indo pro buraco. E aí, veja, quem acha que o governo Lula 3 vai resolver isso, desculpe, viu? Tá perdido. O governo Lula 3, ele, no máximo, alivia um pouco o ritmo que a gente tá indo pro abismo, né? A gente vai indo pro abismo mais devagar. Mas, assim, o Brasil tá numa decadência que, quando você olha em perspectiva histórica, é assustadora. Então, fecho esse ponto, deixo essa recomendação. 8 presidentes e um juramento, né? Foi um documentário que eu gostei bastante. Eu fiquei triste, né? Acabou o documentário, eu mandei um áudio no grupo de amigos, né? Eu falando assim, meu irmão, esse documentário é massa, mas ele é triste. Ele é triste que você vai vendo como o país vai cada vez mais se despolitizando, como o país vai cada vez mais perdendo capacidade de mobilização popular, como os líderes políticos do que se entende como esquerda vão ficando cada vez mais medíocres, cada vez mais despreparados teoricamente. Tipo assim, é um negócio impressionante. Você compara um país que já teve Miguel Arraes, Olívio Dutra, o Lula do Velho Testamento, né? Brizola, Luiz Carlos Prestes, tal. Você compara com o que tem hoje, meu amigo, é de chorar, viu? O bagulho é triste. É isso. Então fica a nossa dica cultural, cinema, nossa dica cultural aí no canal.